Olá, sejam muito bem-vindos ao Perspectivas Internacionais. Esse é um programa que nasce da parceria entre os cursos de Jornalismo e Relações Internacionais da SPM São Paulo. Eu sou Renan Nunes, aluno de jornalismo, e para realizar essa entrevista comigo hoje, nós contamos com a presença aqui no estúdio da Larissa de Roberto e de Ana Orsini, estudantes do curso de Relações Internacionais, além da querida professora Cristiane Trindade, docente da SPM São Paulo. Neste programa, debatemos um mundo complexo e interligado de negócios, política, economia e pessoas. Professores e alunos entrevistam os demais nomes das relações internacionais. No início de setembro, a estatal russa Gazprom informou a interrupção por tempo indeterminado do fornecimento de gás para a Alemanha. A medida trouxe preocupações aos líderes do país e, em especial, à Secretaria de Energia. Apesar das medidas tomadas por Moscou atingirem diretamente a Alemanha, com o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, países europeus identificaram a necessidade de repensar suas fontes de produção de energia e acelerar o desenvolvimento de matrizes energéticas alternativas para o abastecimento da população. O nosso convidado de hoje é graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Ribeirão Preto, mestre e doutor em Ciências da Energia pelo Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Foi aluno visitante no Departamento de Engenharia Civil e Meio Ambiente do Imperial College de Londres e desenvolve pesquisa nas áreas de Economia da Energia e Políticas Públicas de Segurança Energética. Obrigada pela presença, professor Thiago Brito. Obrigado pelo convite, é uma grande honra estar aqui. Agora roda a vinheta que já voltamos para discutir um pouco mais sobre os desafios no abastecimento de energia da Europa. Professor, a nossa primeira pergunta é: qual é a relação da Rússia com o abastecimento de energia da Europa? A Rússia, ela é um dos grandes supridores de gás natural para a região da União Europeia, né? Basicamente, a Rússia, ela supre quase 50% de todo o gás natural, né, que a Europa importa por meio de gasodutos. E também a Rússia, essa exportação representa quase 65% das exportações de gás que a Rússia faz, né? Então, eu diria que essa troca, né, tem uma importância tão grande para a Europa quanto tem para a Rússia também. Com o histórico que a gente tem da relação da Rússia com a União Europeia, desde as primeiras guerras até hoje, a União Europeia, os países em si, não pareceram se importar tanto com o desenvolvimento próprio de energia ou do gás natural e acabaram ficando dependentes completamente quase da Rússia. Por que você acha que eles deixaram chegar nesse limite? A dependência pelo gás, ela já é uma questão histórica, né? Então, durante muito tempo, a construção de um gasoduto, né, ela não é uma construção trivial, né? Então, quando você faz uma infraestrutura como essa, você está buscando, de fato, manter uma relação de longo prazo, né, entre esses países. Uma coisa que eu gosto muito de retomar é uma das teorias das relações internacionais, que é o institucionalismo, o liberalismo, né? Dentre o que a teoria fala, né, que os países estão buscando formas de estabelecer relações mais cooperativas, o estabelecimento de interdependência, né, que alguns dos teóricos, o Joseph Nye e o Keohane, eles elaboraram essa teoria da interdependência partindo do pressuposto de que quanto mais um país está relacionado com o outro, menor a chance de um conflito armado, né? E eu gosto de entender que o gás natural, né, a construção de um gasoduto, ela é uma concretização dessa interdependência, né? Então, é do interesse, né, tanto da Europa quanto de Rússia manter essa conexão, né, manter esse comércio, né, entre esses dois países. Então, a gente pode dizer que a Europa já está se preparando para um possível blackout e quais medidas vão ser tomadas? Acho que assim, a Europa ela vai enfrentar efetivamente, né, dificuldades com o abastecimento de gás.
Mas ela já está buscando alternativas para isso, né? Então, uma das que já foi mencionada é a questão de acelerar a transição, né, para os renováveis. Então, é uma forma de você encontrar. Outra forma é encontrar novos fornecedores, né? E aí, quando a gente fala de novos fornecedores, a gente pensa basicamente nos Estados Unidos, né, que está se tornando um grande exportador, né, de gás natural na forma do gás natural liquefeito, né, para a Europa. Então, na teoria da interdependência, a gente pensa nisso, né, especialmente aplicado no mundo da energia, né, que os países eles vão buscar diversificar as suas fontes de suprimento ou as suas fontes de energia. Então, essa é a tendência natural que a Europa está tomando. E uma coisa que eu gosto de levantar é que, assim, sempre que a gente pensa em interdependência, a gente tem que sempre pensar dos dois lados, né? Porque a Rússia também enfrenta um problema ao perder um mercado importante como a Europa. E aí, o que ela vai fazer? Vai buscar também diversificar o próprio mercado, né? E aí, então, a gente está vendo agora vários projetos da Rússia para ela escoar o gás dela, né? Construir gasodutos que vão conectar ela com a China, que vão conectar com a Índia, né? Países de outra esfera de influência, né? Onde ela vai ter um mercado maior para poder escoar esse gás que ela está perdendo, né? O mercado para os Estados Unidos. E, professor, de que forma a crise energética causada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia afeta o Brasil? No Brasil, a gente já tem já sentiu impactos, né, com relação a preço, né? A questão de preço é definida internacionalmente, né? Então, principalmente petróleo e gás, né? São preços que são definidos internacionalmente. E acho que vale também, quando a gente olha para essa experiência, de pensar na nossa própria matriz energética, né? Então, como é que o Brasil está pensando, encara esses possíveis conflitos, né? Ou as dificuldades de acesso a fontes que nós precisamos, né? E também pensar como é que isso contribui para a nossa aceleração de transição energética, né? Para uma matriz mais renovável ou para ou para utilizar outras fontes, né? Até a princípio, para nós, né, o gás natural que a gente utiliza aqui no Brasil, ele não passa por problemas geopolíticos muito profundos, né? Então, a gente tem uma produção grande de gás, né, do que a gente consome. A gente tem a importação de gás da Bolívia, né? Mas a nossa relação com a Bolívia é uma relação muito diferente, né, da relação que a Europa tem com Rússia. Então, eu diria que... E o gás natural é uma fonte interessante para o Brasil, né? Então, a gente tem por mais que a gente tenha preocupações de reduzir emissões, né, de descarbonizar a matriz, o gás natural ele ainda é o combustível mais limpo, né, em comparação com os outros combustíveis fósseis. Então, e além disso, ele fornece uma boa estabilidade também para o sistema de geração de energia. Então, acho que o Brasil ele tem muito... ele sofre impactos, né, dessa crise internacional, mas a gente também usa bastante desse conhecimento, né, para entender como é que a gente vai se organizar internamente. Você mencionou várias vezes aí essa questão da sustentabilidade, de recursos renováveis quando a gente pensa em energia. Acho que essa é a grande preocupação, em certa medida, do século XXI com a energia, né? Como é que a gente vai dar conta da demanda energética que nós temos sem acabar com o planeta. E aí nós vimos muita oscilação em relação aos acordos, né, de sustentabilidade energética e como que isso tende a se efetivar mais rápido agora por conta do conflito? Em que pé nós estamos com esses acordos? No caso do Brasil, a gente tem a nossa contribuição para os acordos internacionais, né, de redução de emissões. Ela não passa tanto, ela tem uma importância, né, mas não passa tanto pelo âmbito da energia, né? A forma como o Brasil vai encontrar formas de descarbonizar é na relação com o uso da terra, né? Então, basicamente reduzir o desmatamento, né? É o nosso desafio, né, na questão das mudanças climáticas. E eu acho que, eventualmente, o Brasil vai utilizar de alguma dessas alternativas, né, para também, como eu falei, aprender, né, outras formas, né, ou utilizar de outras fontes de energia para a gente poder também se tornar mais sustentável na nossa geração, né? Aqui no Brasil, a gente tem já uma matriz bastante renovável, né? Então,
basicamente com biocombustíveis, né, que a gente usa bastante, a geração hidrelétrica, né, que é a nossa principal forma de geração. E acho que o grande desafio para o Brasil na questão energética é encontrar segurança, né? Como manter por exemplo, a geração hidráulica, que usualmente tem sido considerada bastante confiável, né, tem se tornado cada vez menos confiável, especialmente por conta de mudanças climáticas, né, porque a gente muda regime de chuvas, né, aqui no estado de São Paulo, né, a gente está passando por mais secas, né, e secas mais prolongadas. Então, isso tudo afeta o quanto a gente pode confiar na geração hidrelétrica, né? Então, a gente precisa encontrar outras maneiras, né, de garantir essa segurança, esse suprimento dessa energia. E no cenário internacional, esses acordos tendem a se acelerar? Eu diria, eu acho que é importante a gente acompanhar as discussões que estão acontecendo nesse momento lá na COP, né? Há uma grande preocupação de tentar acelerar, usar desse momento, né, para repensar mesmo o quanto que isso o quanto os países já podem, né, definir metas, né, se tornarem mais ousados nessa proposta de atingirem, né, essa transição energética. Eu, particularmente, ainda acho que está devagar essa mudança, mas cada COP que vem a gente aumenta um pouquinho a nossa esperança, né? Professor, agora mais do que nunca a gente viu que o mundo precisa se preocupar com essas energias alternativas. Quais você acha que são as mais importantes agora dentro desse cenário mundial, que pode ser alternativas de fato eficientes? Quando a gente pensa na questão energética, a gente está sempre tentando encontrar o equilíbrio, né, entre a descarbonização, né, utilizar a energia sem impactos no ambiente, no clima, e a segurança, né, o quanto que a gente pode confiar nessa geração, o quanto que, né, um suprimento que seja ininterrupto, né. Então, quando a gente vai analisar cada fonte, né, elas têm pontos altos e baixos nesses sentidos, né. Então, se a gente fala, por exemplo, as renováveis, né, que a gente tem mais em voga, né, a energia solar, a energia eólica, né, elas são, né, de fato, mais sustentáveis, mas elas também têm menor confiabilidade, né. Então, quando a gente pensa o regime de ventos, né, o potencial de geração eólico, pode ser que isso seja impactado de alguma forma, né. A energia solar também, né, eu gero ela durante o dia, mas eu não gero durante a noite. E tem dias que são dias nublados, dias chuvosos, né, que eu vou estar gerando menos energia. A utilização dos combustíveis fósseis ainda vai se manter, né, por bastante tempo, por conta dessa confiabilidade que a gente pode ter nelas. Então, o petróleo, né, é muito confiável, o gás natural, né, apesar de ter situações como a da Europa, né, que gera uma falta de confiabilidade que é por uma questão geopolítica, né, não é precisamente... Normalmente a geração na forma de energia, a geração térmica, ela é bastante confiável, né? E acho que é também uma discussão que está eventualmente, que é um tema que vai e volta, né? É a energia nuclear. A energia nuclear, em tese, ela é boa tanto no aspecto de descarbonização, quando eu gero, né, a energia através da nuclear, eu não tenho emissões, e ela também é confiável. Uma usina nuclear, ela nunca para. Ela está gerando o tempo todo, enquanto ela só faz pausas, né, de manutenção. O problema da energia nuclear é que a gente ainda tem a questão de lidar com os rejeitos, né? Como é que a gente vai fazer com o produto, né, o que é gerado depois da fissão nuclear. E também tem impactos muito grandes de percepção pública, né? As pessoas têm... Né, existe um receio já muito grande, né, histórico, né, das pessoas com relação à energia nuclear. Mas sempre que esses debates estão em voga, a energia nuclear ela aparece para falar, olha, estou aqui, e os países eventualmente vão olhar para ela como uma alternativa, né, para poderem se dedicar, né. E você acredita que o Brasil está assim, nesse sentido de desenvolvimento, dessa inovação, de confiabilidade, ou ele ainda está meio voltado para essa energia não tão confiável como a eólica e a solar? O Brasil ele tá despontando bastante na geração eólica e na solar,
né? Tá ganhando bastante força. E justamente porque a gente está entendendo que a hidráulica não está tão confiável mais. Mas, no nosso caso, agora até voltando um pouco, o gás natural é uma alternativa que a gente pode pensar na nossa confiabilidade, né? Como eu falei, a grande preocupação das metas brasileiras de descarbonização não envolvem tanto a energia. É claro que seria ótimo se a gente pudesse ter a matriz mais limpa possível. Só que se a gente sujar ela um pouco usando gás natural, mas aumentar a nossa segurança, aumentar a nossa disponibilidade energética, pode ser um caminho bem interessante, né? E além disso, assim, mesmo com essas formas de energia, a gente tem tecnologias que a gente pode usar para mitigar, né? Então, existe, por exemplo, um conjunto de tecnologias que a gente chama de CCS, que é a captura e o armazenamento de carbono. Então, por exemplo, quando eu queimo gás natural numa termoelétrica para gerar energia, as emissões de CO2 que iriam para a atmosfera, eu posso direcionar elas para uma formação geológica e conter aquele gás carbônico lá, e aí ele não vai ter impacto sobre o clima. Então, é uma forma de mitigar os impactos que a gente tem, né, através de geração por meio de combustíveis fósseis. No programa de hoje, nós discutimos um pouco mais sobre as questões que circulam o desenvolvimento de novas matrizes energéticas e a eminente crise do abastecimento da Europa. Obrigada, professor Thiago Brito. Obrigado a todo mundo. Se você gostou da nossa conversa, acompanhe o Perspectivas Internacionais nas redes sociais e fique ligado ao nosso próximo programa. Até a próxima!